Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando de Paracambi, no Rio de Janeiro. Pra gente falar, cara, desse jogo, né? A porcaria desse jogo aí, em São Januário contra o Santos. Vasco perdeu de 3-0, com gol do bunda de silicone, do Gabriel Barbosa, outro gol do Ilharão. E outro gol do jogador lá que eu esqueci agora, não vou lembrar o nome, pouco importa também quem é que fez o terceiro gol, enfim, tá? Eu não sei nem o que falar, cara. Sinceramente, eu tô fazendo esse vídeo aqui na força do ódio, porque, cara, eu saí para trabalhar, eu trabalhei o dia inteiro hoje, para um domingo, tá? Eu trabalhei o dia inteiro hoje, acordei. Para não falar que eu acordei 6h30 da manhã, que era a hora que eu devia ter acordado, eu acordei 7 horas da manhã, já atrasado, né? Claro. Trabalhei até 8h30 da noite, assisti o jogo no trabalho, que lá tem uma televisão, domingo é tranquilo, dá para assistir. Meu gerente trabalhou comigo, é flamenguista, mas não é. Pô, assistiu o jogo flamenguista? Cara, não era um flamenguista chato, tava torcendo até pro Vasco. Tava torcendo até pro Vasco, por incrível que pareça, tá? Não é aqueles flamenguistas chatos, é aqueles flamenguistas raros de você se encontrar. Igual meu cunhado, por exemplo, né? Mas enfim, depois teve o jogo dele, do time dele, botou lá no YouTube para assistir na Cazé TV, ele assistiu. Cara, o que foi de valia, né, cara? Porque o Urubu passou o carro em cima do Mirassol, 5-1, porque senão seria pior, né? Estaríamos numa situação pior hoje. Assim, pior que eu digo o seguinte, porque o Mirassol era mais um time que ia distanciar, né? O Grêmio também perdeu para o Atlético Mineiro lá na Arena RMV por 3-0 também, né? Então, quer dizer, também ficou ali ainda, tá? O Grêmio agora abre. É o Grêmio que abre? Não, acho que é o Internacional, abre a zona de rebaixamento, né? E o Inter joga amanhã contra o Remo, lá em Porto Alegre. Só que o Remo, ele já passou a gente no saldo de gol, porque ele toma essa taca de 3 dentro de casa do Santos, né? E o Remo agora passa a gente. Então, se o Remo perder para o Internacional amanhã, ele tomar, sei lá, de 1 a 2 gols aí, a gente torna ser o 18º colocado, né, pelo saldo de gols, porque o Remo está empatado com a gente em número de pontos, né? Assim como acho que o Inter. Eu vou colocar a tabela aí para vocês, cara. Deixa eu pegar aqui. Porra, hoje, cara, não vou ficar. Como é que se diz? Não vou ficar aqui disfarçando porra nenhuma. Tô aqui com o celular na mão, tô com a cola. O Internacional tá com 23, o Vasco com 20, o Remo com 22, o Vasco com 22, né? Na 19ª, o Remo em 18º com 22, o Internacional abre a zona de rebaixamento em 17º com 23. O Mirassol perdeu, tá com 23. O Grêmio perdeu, tá em 15º com 25. O Vasco se ganhar, depois eu vou trazer aqui a sequência que o Vasco tem. Não, eu vou trazer já já, tá? O Grêmio tá com 25, o Santos ganhou da gente, foi para 25 em 14º, né? O Vitória tá em 13º com 26, aí esquece que a gente não pega de jeito nenhum. Tá aí o detalhe, a sequência do Vasco, cara, é só a seguinte, tá? A próxima aí é o Palmeiras, fora, no New Bank Park, agora é o New Bank Park, né? Vai ser domingo agora, dia 23, vou estar até de folga. Vou acabar assistindo essa merda, 16 horas, deve ser de novo o jogo da televisão pra gente passar vergonha ao vivo, né, para todo o país, enfim, né? Depois, a gente pega o Cruzeiro em São Januário num sábado, dia 29, aquele horário esquisito de 21h20, que eu falei aqui para vocês. E depois a gente pega o Fluminense, o Flu-C, no domingo, 6/9, né? E parece que era um horário de 21 horas, mas eu acho que aquilo ali tá errado, tá? A gente pega o Fluminense, mano de campo deles, vai ser aquela celeuma do Maracanã, deles não deixarem a torcida do Vasco comprar ingresso e coisa e tal, aquela mesma merda de sempre, né?
E depois a gente pega o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, dia 27, domingo, 13/9, também ainda não tem horário estipulado, tá, pessoal? Aí fecha aí o mês, dia 27, já fecha o mês, que é a rodada 27, na verdade, né? Fecha o mês não, dia 13/9, aí já é setembro. É na 27ª rodada a gente pega o Grêmio. Então, a nossa sequência é só essa: Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio, né? Disputa direta. Disputa direta. Como eu falei, o Grêmio está na 15ª colocação com 25 pontos. Né? Agora, amanhã, joga Internacional e Remo. Eu não sei para quem torcer, sinceramente, porque eu não sei se eu torço por empate, para os dois ficarem estacionados, porque se o Remo empatar, ele passa a gente. Se o Inter, aí o Inter, né, no caso de empate, ele passa o Mirassol, porque o Inter vai para 24 e quem entra para a zona de rebaixamento é o Mirassol, tá? Agora, se o Inter ganhar, o Inter dispara, vai para 25 e o Remo não passa a gente. A gente volta para a 18ª colocação, né? Então, se o Remo ganhar, o Remo passa a gente, o Inter continua na frente da gente e a gente fica na 19ª colocação do jeito que tá. Eu acho que é melhor, cara, o Inter ganhar, cara. Eu acho que é melhor, eu já não sei mais, sinceramente, porque puta que pariu, cara. Cara, eu vou te dizer, cara, como é que o Vasco consegue, cara, ressuscitar time ruim, cara? O time do Santos é ruim. É horroroso. O time do Santos é horroroso, cara. É horroroso. Vocês vão ver nas próximas rodadas os jogos do Santos. O Santos vai perder dentro da Vila Belmiro, cara. Para certos times aí. Vocês podem ter certeza disso, cara. Só que o Vasco gosta de levantar defunto. E o script foi o mesmo, né? O Vasco começando a 1000 por hora, atacando pra caralho, não sei o quê. Porra, vai pra cima. A torcida empolgada, empurrando o time. Mas não temos atacantes para fazer gol, cara. A gente não tem atacante nesse time para fazer gol. Puta merda, cara. Estreia Colídio, mas não adianta nada. O Colídio, coitado. O Colídio foi o melhor do Vasco hoje. Estreou hoje, foi o melhor da equipe do Vasco hoje. Tá? Só que, coitado, tu não pode jogar em cima dele, porque ele não estava fazendo uma função de 9. Ele estava saindo da área por diversas vezes, particular jogadas. Ele estava tentando, ele tentou várias vezes, né? Porque o Pedro Emanuel, na minha opinião, ele escalou mal o time hoje. Ele escalou mal e mexeu mal o time também, tá? Porque ele entrou com o Spinelli e com o Colídio, né? O que se esperava era que o Colídio entrasse como um 9, como centroavante, e que o Nuno Moreira jogasse no ataque hoje, porque eu escutei a semana inteira dizendo que porra, o Nuno Moreira estava se entendendo com o Colídio como se jogasse há 10 anos com ele. Né? Que os dois se conheciam, que puta merda, tava tendo ali uma química entre os dois ali, que a gente já vê isso no jogo hoje. Mas porra, misteriosamente Nuno Moreira ficou no banco de reserva, não começou jogando, né? Aí ele opta pelo Spinelli, o David no banco, o Adson no banco, o Andrés Gomes, né? E o Facundo Colídio. Beleza. O Vasco foi para cima, mesma coisa, mesmo script do Olímpia do Paraguai. Foi para cima, perdeu um caminhão de gol. No segundo tempo, o Tietchan me perde uma porra de um gol debaixo da baliza, praticamente, chuta a bola pra cima. Eu não sei como é que ele conseguiu pegar aquela bola embaixo, cara. Da maneira que foi, ele chegou a ajeitar. A bola veio cruzada da direita pro meio da área, ele chegou a ajeitar com o pé esquerdo, cara. Era só ele tocar rasteiro no canto, mas não. Ele pegou a bola por baixo e conseguiu isolar a bola. E, cara, é aquele ditado, quem não faz leva, né, cara? Aí você tem um time que é uma merda, mas que você tem um Gabriel Barbosa no ataque, você tem um Neymar, que quando quer jogar, aí, cara, a gente, assim, uma coisa é você achar o cara um babaca, que ele é um babaca. Eu não vou falar nisso, falar no babaca do Neymar, né? Eu não vou aqui crucificar também o Thiago Mendes, porque o Thiago Mendes não cumprimentou o Neymar.
Eu vi muita gente falar que o Thiago Mendes agiu mal, e agora o Vasco perde, e a gente fica de cara grande por causa disso, não sei o que e tal. Cara, eu acho que ninguém tem sangue de barata, tá? O cara no jogo lá da Vila Belmiro chama o cara de babaca. Falou que tentou quebrar ele lá na França e que prometeu quebrar ele de novo. Falou um monte de merda do cara. Dentro de campo fez um monte de palhaçada, né? E discutiu com o cara, bateu boca com o cara. O cara, porra, foi encarar ele, bateu, encostou a testa nele, ele caiu igual uma banana podre pra dizer que foi agredido. Aí tu quer depois que o cara vai e cumprimente ele hoje? Porra, aí não, né? Aí ninguém é otário, né, cara? Ninguém é otário, né? Aí o Thiago Mendes deixou a mão do Neymar no ar, o Neymar com cara de bunda, com cara de cu, olhando, tipo, fazer o quê, né? Ali e tal, aí a Globo fez questão de, olha, os capitães não se cumprimentaram. E o Roger Flores, o hipócrita do Roger Flores, não, mas ele podia, né? Ele podia ali esquecer as coisas, né? Cumprimentar, não precisa falar com o cara. Mas o Neymar, em momento nenhum, veio pro Thiago Mendes falar assim, pô, irmão, vamos esquecer essa porra, né? Porra, eu falei aquelas merda lá atrás, não sei o que, pô, desculpa, tá, cara? Vamos zerar aqui e tal, o game, não sei o que lá. Bom jogo pra você? Não, não, porque ele se acha o todo poderoso acima de todos, entendeu? Então, beleza, mas hoje ele se deu bem, hoje tá no direito de tirar onda. O Gabigol saiu falando que me chamaram de mulambo. Mas eu sou mulambo mesmo. Me chamaram porque eu sou, né? Tem uma vitória do Flamengo aqui, porque eu sou Flamengo. O cara se diz flamenguista jogando no Santos. Imagina a torcida do Santos, né, cara? Aguentar um troço desse. Mas enfim, o cara meteu o gol, tudo é válido, né? Até isso a torcida do Santos tolera, tá? Mas, voltando ao assunto, né? O Santos é uma merda, mas eles têm um Gabriel Barbosa que quando recebe uma bola na frente sozinho, que ele foi a segunda do jogo que ele recebeu, que no primeiro tempo ele saiu de cara pro Léo Jardim, da mesma forma, só que ele perdeu. E a segunda chance que ele teve, ele não desperdiçou, porra. Deram outra chance para ele, o seu Puma Rodrigues, que entrou, tinha acabado de entrar na lateral esquerda, que eu não sei porque esse português inventou de colocar o Puma na lateral esquerda do lugar do Piton, né? A detalhe, o tal do Paulinho, contratado do América Mineiro, descobriu que ele tá com problema no adutor da coxa. Puta merda, contrataram o cara machucado, cara. Contrataram o jogador machucado. Paulinho, do América Mineiro, lateral esquerdo, não tá sendo relacionado, tá com problema físico. Meu Deus do céu, que patifaria, meu irmão. Aí, beleza. Meteu o Puma Rodrigues na esquerda, nenhuma novidade. Já jogou ali várias vezes, quebrou o galho com o Diniz, mas, porra, com o Diniz, né? Com o Diniz, o doutor Frankenstein. Mas o português resolveu fazer isso, né? Entrou o Puma. Porra, na primeira. Cara, impressionante, cara. O Santos bateu um lateral, o cara inverteu pro meio do campo, o cara deu de cabeça e encontrou o Gabigol sozinho junto com o Puma. E o Puma deixou o Gabigol passar por ele, sair na cara do Léo Jardim e fazer o primeiro gol. Aí o Vasco parece que não consegue tomar gol e se estabilizar. Parece que tem alguma coisa psicológica nesse grupo que o time não pode tomar gol de jeito nenhum, que tudo desaba, tudo vem à tona. E o Vasco toma 2 gols nos lances do Neymar, 2 faltas do Neymar, com a colaboração do seu Léo Jardim, né? Que não sabe sair do gol. Léo Jardim, eu não entendo. Um goleiro, cara, experiente, que jogou na Europa por anos e não sabe sair da porra do gol, cara. Mas o Léo Jardim salvou a gente pra caralho várias vezes. Cara, foda-se, cara, o passado. Eu tô falando de presente. Ele não sabe sair do gol. E parece que o cara não se preocupa em treinar esta merda dessa deficiência dele, cara. Porra, o primeiro gol foi bizarro. Ele soca a bola na frente da área pro cara emendar. E o outro, cara, a bola
acho que, não, foi no escanteio, na falta, foi a falta do lado da área, ou sei lá, cara, já nem me lembro mais. Eu sei que a bola veio cruzada, a bola veio baixa. Cara, era pra ele encaixar a bola, cara. A bola veio baixa. Rente ao chão, era pra ele se jogar e encaixar. Goleiro dentro da pequena área, cara, a pequena área é dele, cara. Ele tem as mãos, ele se prevalece em cima dos outros jogadores porque ele tem as mãos, cara. Ele dobra de tamanho com os braços pro alto ou para baixo, seja lá para onde for. A bola veio no chão, cara, a meia altura. Ele soca a bola para frente, cara. Ele soca a bola para frente. Em vez de ele tentar encaixar, ele soca a bola. Ele não tem segurança. Toda bola que vem para a área, o Léo Jardim soca. Toda bola de escanteio que vem para a área, que é para ele sair, ele soca. Toda bola que vem do alto numa falta, no chuveirinho, ele soca. Ele não encaixa uma bola, cara, no alto. É impressionante, o cara não tem segurança nele mesmo. Ele não confia nele mesmo, tá? Ele tem medo de falhar. Ele já vai com medo de falhar, tá? Aí o primeiro gol, caralho, ele pega, ele soca a bola. Porra, não é possível. Aí a bola bate no peito do Ilharão, o Ilharão não fez nem força. Porque a bola bateu nele e entrou. Porra, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Meu pai amado, cara, tá? Cara, o Léo Jardim, cara, meu Deus do céu, cara. Ninguém, não tem um preparador de goleiro, a porra do preparador de goleiro desse português aí pra treinar saída de bola com esse cara exaustivamente a semana inteira, cara. Não tem? Será que não tem, cara, um profissional pra treinar o Léo Jardim, cara? Pra ele consertar essa deficiência dele, ou pelo menos melhorar um pouco, cara, ficar menos pior. Pelo menos isso, amenizar um pouquinho, cara. Porque, porra, a repetição, os treinos, leva à perfeição, cara. A repetição nos treinos ali, exaustivamente, leva à perfeição. Daqui a pouco você tá fazendo de olho fechado. Entendeu? Mas aí tá, aí beleza, né? Aí o português muda, né? Antes de estar 1-0, tá 0-0 ainda, né? Aí primeiro ele entra errado com o Spinelli, que para mim não era o Spinelli, para mim quem tinha que entrar era o Facundo Colidio como 9 e o Adson, para mim, na minha opinião, tá? Não o Spinelli. O Spinelli, cara, o Spinelli ele tem boa vontade, cara. Ele tenta, ele corre, ele desarma, ele vai pro ataque, ele tromba, ele se joga de cabeça, ele tem boa vontade, cara. Mas, porra, ele é um atabalhoado do caralho. Ele perde gol assim, porra, na cara. Que, pô, todo mundo, até Deus duvida, cara. Tá? Aí, beleza, ele entra com o Spinelli, pra mim ele já entrou errado, tá? Queria entrar com Facundo Colidio de 9, ou então que ele entrasse com o Nuno Moreira, como ele, os dois não estavam entrosados, então entrasse com o Nuno Moreira, não o Spinelli, né? Nuno Moreira no banco, Adson no banco, David no banco, beleza. Segundo tempo vem, ele tira o Spinelli, coloca o David, ele tira o Spinelli, coloca o David, que não é centroavante, tira o argentino que estreou hoje e coloca o Marini Nistroza, de novo, cara. Porra, quando é que esse pessoal vai entender? Quando é que você... Caralho, mas é com o Pedro Emanuel, era com o Diniz, era com o Renato Gaúcho. Esse continua insistindo nesse cara. Será que o pessoal não se tocou ainda que esse cara não deu certo do Vasco, cara? Será, cara? Cara, pra mim tá tendo ordem lá de cima pra colocar ele em campo, cara. Não é possível que o técnico tá colocando por conta própria. Eu não acredito nisso. Tá? Que o técnico não tá vendo os treinamentos. Esse cara, não é possível, ele deve arrebentar no treino, cara. E no jogo não joga nada, só pode. Só pode. Porque, cara, tá nítido. Esse Marini Nistroza, ele tá cheio de problema familiar, cheio de problema particular. Ele não tá performando. Caralho, não bota o cara. Tenta vender ele. Você não vai conseguir recuperar o que você deu nele, cara. Esquece, já perdeu. Isso daí você já perdeu. É igual o Lorde Augusto. Você já perdeu, entendeu? Vende, tiver uma proposta mais ou menos aí, vende esta porra, não empresta, faz qualquer coisa, cara. Não dá, não dá, não dá. Marília Nistroza não dá, tá? Aí ele bota o Marília Nistroza no lugar do Colidio, aí bota o Puma Rodrigues no lugar
do Piton na lateral esquerda. Aí, primeiro lance do Santos em cima do Puma Rodrigues deixa o Gabriel Barbosa entrar nas costas dele e fazer o primeiro gol. Tá? Aí depois ele te bota o Nuno Moreira e tira o Tietê, que perdeu um gol escancarado. Aí, cara, já tava 2-0, se eu não me engano. Aí a vaca já tinha deitado há muito tempo. Então, porra, caralho, cara. E outra coisa, né? Essa diretoria desgraçada do Pedrinho, seu Felipe, que a gente não sabe o que faz no Vasco, que ganha uma montoeira de dinheiro e a gente não sabe o que esse filho de uma puta faz no Vasco, tá? Porque o Felipe, pra mim, ele não é ídolo como jogador, não. Jogou no Mulambo, vestiu a camisa no Mulambo, meteu gol na gente, fez palhaçadinha pra gente também, tá? Jogou no Fluminense. Então não vem com essa, é ídolo é o caralho. O Felipe, pra mim, não é ídolo, não, tá? Então, assim, o que o Felipe faz no Vasco? Porque o scout do Vasco, ele é falho o tempo todo, tá? E eles estão insistindo agora nesse tal de John Mercado aí, que o cara é mais um jogador de lado de campo. O Vasco tá precisando de centroavante, porra! O Vasco estava atrás de Alexander do Atlético Mineiro, fechou com o Santos. Vai pro Santos, o Alexander. Alexander vai pro Santos. Ah, pra que vai contratar Alexander? O cara com histórico de lesão, cara. Ruptura do menisco. Ruptura do menisco. Pra que vai contratar mais um volante? Tá cheio de volante no time, cara. Tá? Aí, o atacante 9 não tem. Cara, eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu tô vendo um monte de influenciador falando que, porra, o Pedrinho, quando foi afastado, o Vasco não foi proibido de contratar, não. A justiça não proibiu o Pedrinho de contratar, poderia ter contratado. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, cara. Eu não vou entrar, tá? Se o Pedrinho tá usando isso de muleta, se não tá. Eu sei que já tem tempo que essa intervenção acabou e o Vasco tem que contratar um camisa 9 para ontem, cara. Esquece John Mercado, esquece a puta que pariu. Aí, agora, essa semana agora, vai aparecer um monte de jogador no Vasco. Você pode contar, tá? A cortina de fumaça que a gente já conhece. Vai aparecer um monte de jogador no Vasco, um monte de atacante aí, conhecido, especulado. Vai aparecer que a SAF tá quase vendida. Você tá entendendo? Vai aparecer um monte de notícia dessa daí, gostosinha para você durante a semana inteira, tá? Mas, cara, o Vasco, ele precisa de um atacante para ontem. Quem pisa dentro da área para concluir as jogadas são os volantes, cara. É o Thiago Mendes, é o Tietê, é o Puma Rodrigues quando tá jogando. Muitas vezes, tá? São esses caras que aparecem dentro da área para concluir, porque os atacantes que o Vasco tem não tem presença de área, cara. Não tem, cara. O David não tem, o Spinelli não tem. O Nuno Moreira é muito menos. O Andrés Gomes, porra, chuta da onde tá apontando, ele quer chutar. E ele não sabe chutar, cara. Porra, alguém tem que chegar para esse moleque e falar assim, meu filho, você não sabe chutar. Se você quiser chutar da onde você tá, de longe, da puta que pariu, você começa a fazer, a treinar fundamento nos treinamentos todo dia, para você atingir a perfeição, que senão você não vai conseguir. Agora, em vez de tu chutar, você pensa, raciocina e vê se tem um companheiro dentro da área melhor colocado para você mandar a bola, em vez de você chutar de qualquer jeito. Alguém tem que chegar no Andrés Gomes e conversar com ele, cara, que ele quer chutar de onde ele tá, cara. Na bandeirinha de cone, se ele tiver, ele quer chutar. E não é assim, tá? E, porra, o Vasco não tem atacante, cara. Que saudade do Verratti. Que saudade do Verratti. O Verratti era um bagre, né, cara? E depois o Verratti era um bagre, né? Dá graças a Deus que desse mal eu não sofro. Eu nunca falei que o Verratti era um bagre. Nunca falei que atacante como ele, com presença de área, matador, eu já conheço ó, desde a década de 80, filho, que eu acompanho futebol, eu já vi muitos atacantes desses passando no Vasco, cara. Muitos atacantes desses passando no Vasco. Peraí que tem um troço aqui na porra da câmera, desculpa. Muitos atacantes desses na porra do Vasco, passando pelo Vasco. Igual o Verratti. Isso pra mim não é novidade nenhuma. Mas enfim, o Verratti era um bagre. Agora o Vasco não tem nenhum Verratti da vida para fazer gol. Tá? A gente sofre com isso. Sofre. Porque não tem um santo para botar a bola para dentro. O Vasco produz
cria oportunidade, porra. Aí tu pega um time como o Santos, que é uma merda, mas tem um Gabriel Barbosa e um Neymar que pode desequilibrar quando você dá mole. Porque assim, eles vão desequilibrar, mas se você der mole. E o Vasco deu mole para eles desequilibrarem. O Vasco deu mole, porra. O Puma deu mole. O Léo Jardim deu mole. E no Vasco é o rodízio, né, cara? Quando não é o Cauã Barros que falha, é o Saldívia que falha, agora é o Léo Jardim que falha, daqui a pouco é o Tietê, daqui a pouco é a puta que pariu, cara, eles fazem rodízio pra ver quem é que falha mais. Cada jogo é um, porra. Hoje foi o Léo Jardim. Resolveu falhar. Aliás, do Cauã Barros contra o Vitória, a culpa também foi do Léo Jardim. E ele fez isso de novo. Essa saidinha na frente da área, cara. Com o pé ou com a mão. Pro jogador, pro companheiro que tá de costa pro meio campo. E quase que o Vasco perde a bola de novo. Quase que a gente toma um gol de novo assim, por causa dessa saidinha do Léo Jardim na frente da área pro companheiro que tá de costa, cara. Ainda bem que eu não me lembro quem recebeu a bola, foi safo para sair jogando, tá? O Cauã Barros não teve essa sagacidade contra o Vitória e a gente tomou o gol e perdeu. Tá? Mas de novo, e já aconteceu umas 4 vezes e o Léo Jardim continua fazendo a mesma merda todo jogo. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Tá? Então, tá complicado. Se o Vasco não arrumar um atacante para ontem, um camisa 9 de ofício, para ontem, um matador que faça... Ah, a gente tá esperando a oportunidade de mercado, tá esperando o cara ficar livre. Vai ficar esperando, amigo. Vocês vão ficar esperando. Pedrinho, é para ontem. Pedrinho, é para ontem. É para ontem. Senão o Vasco vai cair. Senão o Vasco vai cair. Tá? Outra coisa. Esquece Sul-Americana. É melhor ser eliminado dessa porra agora. É melhor, tá? E detalhe. Copa do Brasil, Vitória. Se jogar dessa maneira com Vitória aqui na Copa do Brasil, atacar e atacar, e não meter gol, e o Vitória achar um gol aqui, não reverte lá não, tá? Não reverte. Se empatar aqui de 0-0, a gente toma uma taca lá no Barradão para eles. Aí toma uma taca. Eu vi um monte de gente aí, um monte de jornalista falar que o Vasco vai ser eliminado por Vitória e eu falando assim, eu quero ver vocês falarem depois, eu vou tirar onda com a cara de vocês. Só que eu acho que eu não vou não, cara. Eu acho que eu não vou tirar onda com a cara desses jornalistas não, eu acho que eles têm razão. Depois do jogo de hoje, eu acho que eles têm razão, tá? Porque contra o Olímpia, a gente pensa, foi empate, foi 0-0, o Vasco criou, deu azar, a bola não entrou, o goleiro pegou pra caralho, não sei o quê. Só que o Olímpia não atacou, o Olímpia veio pra cá pra jogar na defesa, abdicou do jogo. O Santos não. O Santos, em determinado momento, quando ele viu que dava pra atacar, ele foi feliz. A diferença foi essa, né? Então, tipo assim, o Vasco estava desfalcado também, Andrés Gomes não jogou e coisa e tal, pô, beleza, né? Não dá pra tirar de parâmetro. Agora, hoje... Depois de hoje, meu filho, meu amigo, se jogar assim contra o Vitória, desse jeito aí, atacar, não produzir nada, não sacramentar a porra das jogadas, pode ter certeza que a gente vai ser eliminado da Copa do Brasil também. Cara, eu vou ser sincero para vocês, cara, o importante é o brasileiro, tá? Porque não adianta nada você ir além na Copa do Brasil, na Sul-Americana, seja lá onde for, a gente continuar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vasco não consegue se dividir em 3 competições do jeito que está se dividindo com o elenco que tem, tá? Infelizmente, essa é a pura realidade, tá? Fiquem com Deus, tenham um final de domingo abençoado, uma semana abençoada. Saudações vascaínas, eu fui.